Paz, hoje nós estaremos então, hoje dia 19 de janeiro, então nós estaremos então lendo o nosso capítulo 19. Estamos então no dia 9 de janeiro, dia 19 de janeiro, então nós estaremos então hoje lendo o capítulo 19, aquilo que o nosso livro tem para nós hoje. Então a mensagem de hoje para nós fala sobre o olho mágico. A mensagem de hoje fala sobre olho mágico. E a nossa leitura bíblica hoje, ela está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, do Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 1 ao 10. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 ao 10. Então, Hebreus do 11, capítulo 11, do versículo 1 ao 10, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho do que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. A história de hoje, ela começa assim, para nós. Um dos meus sobrinhos trouxe um livro de imagens da série Olho Mágicos. A história de hoje, ela começa assim. Um dos meus sobrinhos trouxe um livro de imagens da série Olho Mágicos. Então, este trouxe um livro em uma reunião familiar. As imagens do livro parecem ter formas bidimensionais. Ou seja, as imagens do livro parecem ter formas bidimensionais comuns. Mas ao olharmos de certa maneira, a superfície plana aparenta ser tridimensional. Todos trocavam tentando treinar os olhos para tornar visível a imagem tridimensional. Um dos familiares teve dificuldades para detectar então a terceira dimensão. Muitas vezes percebi que ele estava com o livro aberto, olhando de maneira diferente, de distâncias ou direções diferentes. Mas apesar de não poder enxergar, apesar de não poder ver a imagem escondida, ele acreditava que a imagem estava ali, porque os outros tinham a visto. A sua persistência, ela me fez pensar sobre a importância de termos a mesma tenacidade
A sua persistência me fez pensar sobre a importância de termos a mesma tenacidade em questão da nossa fé, da fé. O perigo para aqueles que duvidam e deixam de procurar por Deus por acreditarem que Ele não pode ser encontrado. O perigo para aqueles que duvidam e deixam de procurar por Deus por acreditarem que não podem achar, que não podem encontrar Deus. Moisés alertou os israelitas. Nós vemos que o profeta Moisés, ele alertou os israelitas que as gerações futuras elas se afastariam de Deus. Mas prometeu, no entanto, que aqueles que buscassem Deus de todo o coração e de toda a sua alma, então esses iriam o encontrar. Então esses iriam encontrar Deus, como está lá escrito em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo... Em Deuteronômio, do capítulo 4, no versículo 29. O livro de Hebreus, ele confirma que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam, como está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Então se você lutar para crer, lembre-se, se tuas lutas para acreditares em Deus, se tu lutas para acreditar em Deus, lembra-te, se nós lutamos para acreditar em Deus, se tu lutas para acreditar em Deus, lembra-te, só porque tu não vês, só porque eu não vejo a Deus, só porque nós não vemos a Deus, isso não significa que Ele seja mentiroso, que Deus seja mentira e que Ele não exista. Isso não significa que Deus seja mentiroso e isso não significa que Ele não exista. Não. Deus, Ele promete, é uma promessa de Deus, Ele promete ser encontrado por aqueles que realmente o buscam. Deus promete, é uma promessa de Deus para nós. Ele promete ser encontrado por aquele que realmente o busca. Deus promete ser encontrado por realmente aqueles que o buscam, aqueles que o querem conhecer, aqueles que realmente o querem conhecer. Então Deus se manifesta, Deus se revela, esses o encontram, esses conhecem Deus. Lembrem-se, Deus, Ele é magnífico. Deus, se for procurado, Ele vai ser achado. Se Deus for procurado, Ele será encontrado. Se nós procurarmos Deus, então nós vamos encontrar Deus. Se nós procurarmos Deus, então nós vamos achar Deus. Aquele que o busca vai achar Deus. Se nós buscarmos Deus, se tu buscares Deus, tu vais achar, tu vais encontrar. Tu vais encontrá-lo, sim. Que nós possamos ter olhos de fé. Que nós possamos perseverar. Que nós possamos querer encontrar Deus. Que nós possamos querer buscar Deus. Que nós possamos querer encontrar Deus. Porque então nós vamos achar. Nós vamos encontrar. E então nós vamos ver a glória de Deus. E nós vamos ver que Deus não é mentira. Que Deus é verdade. E que Deus nos ama. Que o Espírito Santo Ele possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Que nós possamos realmente buscar. Que nós possamos realmente procurar, que nós possamos realmente abrir o nosso coração, buscar então Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, e então assim nós vamos o encontrar, como está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29, como está lá em Mateus no capítulo 7, Mateus no capítulo 7, no versículo 7, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, que nós possamos realmente buscar esse Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Se nós buscarmos, então nós vamos ser surpreendidos por Deus. Amém? Fiquem na paz. Então amanhã nós estaremos então continuando o nosso livro. Então amanhã será dia 20 de janeiro. Fiquem comigo e que nós possamos continuar até o fim, em nome de Jesus. Amém.